Olá, gente, bom dia, tudo bem? Sexto ano? Então, hoje nós iremos fazer as páginas certas, tá? Do nosso livro aí. Então, no caderno de produção textual, tá? Eu quero que vocês coloquem o nome da escola, IENSF, data 16 de setembro de 2020. Para a aula, nós iremos corrigir o dever de casa da página 8, tá? E para a aula nós iremos fazer da página 8 até a página 14, tá bom? E para casa, vocês irão fazer as páginas 15, 16 e depois vai pular para a página 20, tá bom? Então vamos lá. Bom, coloquem aí no livro de vocês, tá? Desculpe aí, gente, tô muito resfriada, não posso abandonar o meu paninho, tá? Desculpem, mas infelizmente hoje a tia tá muito dodói. Mas vamos lá, tá? Na página 8, vamos fazer a correção. Número 1, a correção é: os personagens são Cebolinha e sua mãe. Essa é a resposta. Número 2, a cena ocorre durante o momento em que estão vendo televisão. Ponto. Número 3. O enredo se passa na sala de estar. Ponto. Número 4. Cebolinha pede seguidamente que sua mãe lhe compre brinquedos mostrados em propagandas na televisão. Ponto. Número 5. O clímax ocorre no antepenúltimo e no penúltimo quadrinho. Ponto. E a número 6. Tudo indica que Cebolinha está querendo os brinquedos somente para ele, vírgula, revelando sua natureza egoísta. Ponto. No entanto, no final, descobre-se que ele tem um espírito altruísta, porque deseja a bola para presentear Cascão, cuja a bola furou. Bom, gente, essas aí são as respostas daquelas perguntinhas de história em quadrinho, lá da página 8 do livro da parte de produção textual, tá? E continuando com esse tema, tá? Sobre como construir uma história em quadrinho, que vai ser o dever de vocês, tá? Prestem atenção, tá? Etapas para construir um HQ, que quer dizer história em quadrinhos. Ainda que a habilidade de desenhar seja importante para a construção de histórias em quadrinhos, se você não tem uma boa história para contar e não sabe como planejar o seu trabalho, o resultado pode não ser o que você espera. Geralmente, uma história em quadrinho conta com uma equipe de diferentes talentos, roteirista, desenhista, letristas, etc. Para que se compreenda melhor o processo de construção de uma história em quadrinhos, ele será dividido em 2 momentos: o planejamento e a montagem gráfica. Primeira parte, tá? Tem uma boa ideia, as fontes podem ser das mais variadas. Estruture seu roteiro, ou seja, o que você vai contar, qual a história que você vai dizer, tá? Escreva resumidamente a história. Pense no enredo quer dizer numa história, tá? Com situações que prendam a atenção do leitor. Divida-o em pelo menos 3 partes: introdução, onde você vai apresentar os personagens principais, o fato que dispara a história, um desenvolvimento, que é a maior parte, onde você vai contar os detalhes, os fatos, o que vai acontecer, qual é a história, qual é a aventura, né, que vai acontecer, e uma conclusão, onde você termina a narrativa logo depois de escrever o clímax dela, ou seja, o momento em que o grande problema se resolve. Então, o clímax, gente, é aquela parte da história, acho que eu já cheguei a conversar isso com vocês, é aquela parte da história
onde todo problema vai ser resolvido, onde todos os segredos serão descobertos. É a parte principal de um enredo, tá? E segundo pontinho aí, elabora os personagens, descrevendo suas características principais, tanto físicas como psicológicas, como calmo, nervoso, mandão, emburrado. A gente vê isso muito na Turma da Mônica, de Maurício de Souza, né? Os personagens ali a gente já sabe de cada um, né? A Mônica é uma mandona, brigona, a Magali é a comilona, o Cascão é aquele que não gosta de tomar banho, mas que gosta de implicar com a Mônica, o Cebolinha também, troca o R pelo L. Então é isso que vocês têm que descrever na história de vocês, tá? E indo lá para a página 9, tá? Detalhe o cenário, geralmente onde acontecerá a história. Se vai ser no rio, num campo, num clube, num campo de futebol, tá? Planeje em quantas cenas você vai contar a sua história. Para isso, divida as folhas em vários quadrados, porque é a estrutura, o esquema de uma história em quadrinho, né, gente? É em quadrinhos, por isso que está pedindo para dividir a folha em vários quadrinhos, o suficiente para vocês contarem a história de vocês, tá? Depois, lá no terceiro pontinho, definindo o conteúdo dos quadros, pense nos diálogos, o que cada personagem, tá? Ao anatopeias e outros efeitos serão colocados. O que é anatopeias? São aqueles ruídos, tá? Que aparecem nas histórias em quadrinhos, onde a gente consegue identificar, por exemplo, se tivesse toque, 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 a gente sabe que é alguém batendo na porta. Isso são palavras onomatopeias. Por exemplo, fica assim no telefone, a gente sabe que é o telefone que está tocando, tá bom? E lá no último quadrinho, no último pontinho, perdão, revise o seu rascunho para verificar se sua história está bem planejada e se há detalhes suficientes para que um leitor entenda. Se sim, passe a limpo esse material e registre suas primeiras sugestões de título para a história. Em seguida, comece a segunda parte no processo de criar uma história em quadrinho. Gente, essa parte aí de montagem é a parte do desenho, é a parte que muitos têm dificuldades, né, de fazer o desenho, mas a gente tem alunos aí que têm bastante intimidade, né, com o desenho, mas alguns não, tá? Então, primeiro pontinho, com o planejamento em mãos, né, isso que tudo que a gente acabou de ler, você poderá prosseguir com a produção, ou seja, com os desenhos, tá? Segundo pontinho, você pode dividir essa fase do trabalho com outros colegas, aqueles que têm uma aptidão melhor para desenhar, tá? Terceiro pontinho, gaste tempo nessa segunda parte, porque o aspecto visual do seu trabalho é muito importante, é onde chama bastante atenção, né? Quarto pontinho, também cuide da revisão de todos os textos para que não haja erros gramaticais, de sequências da história e de relação entre os textos e as imagens. Ou seja, se eu estou numa imagem onde meu personagem está chateado, está triste, a gente vai ter que fazer uma fisionomia mais triste. Se é um personagem onde nesse momento ele esteja mais alegre, mais feliz, uma fisionomia mais feliz. Então é nisso que vocês também têm que ficar ligados, tá? E no último pontinho, concluída a segunda etapa, referente ao interior do livro, defina o título final e construa a capa, de acordo com o tema da história. Para isso é importante determinar qual é o momento mais marcante do enredo, para que você possa traduzi-lo em uma ilustração atrativa e que desperte a curiosidade do leitor para conhecer sua história em quadrinho, tá? Gente, aí embaixo eu tenho dois autores muito conhecidos, que é o Maurício de Souza e o Ziraldo, né? O Maurício de Souza, ele criou a Turma da Mônica, e o Ziraldo, ele criou o Menino Maluquinho, né? Superman, Jeremias, aqueles que a gente que a gente conhece bastante, tá? Depois, pessoal, vocês irão, tá?
lá para a página 11. Na página 11 é onde a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente acabou de falar. Vocês irão montar uma história em quadrinho. E aí eu tenho passo a passo, tá? O como vocês deverão fazer. Então vai ser criatividade. Aqui é só um rascunho onde vocês irão colocar a história em quadrinho de vocês, tá? Porque lá na página 15 e 16 é o deverzinho de casa de vocês, onde vocês irão passar a limpo essa história que vocês fizerem em aula para casa, tá? Uma coisa que eu gostaria que vocês também soubessem, que é muito importante, tá? Aí na página 13, onde está escrito lá embaixo, balão e recordatório. Você já observou que os recursos para escrever uma boa história em quadrinhos são variados? Por isso é importante que você conheça pouco a pouco para melhorar cada vez mais a sua produção textual. Os balões são figuras que representam a fala dos personagens. Eles também podem ser desenhados de formas diferentes, tá? Expressando diversas funções na história, e sempre com uma parte que indica quem está atuando na cena. Essa pontinha que aponta para quem está falando chama-se de rabicho, aquela pontinha que indica a fala do personagem. Há vários tipos de balões, né? Linhas mais quadradas que representam a voz, tá? Eletrônica, a mais rabiscada que indica grito, ou a fala em voz alta. Ai, desculpa, gente. Aquelas que se parecem com pequenas nuvens retratam o que os personagens estão pensando. Então, gente, olha aí os exemplos de quadrinhos, de balãozinhos, tá? O de nuvem representa pensamento, o que estão mais assim é o que representa grito, tá? Então, isso aí nós chamamos de recordatório. É um quadro sem rabisco, que é a indicação do narrador. Esse quadradinho aí, onde não tem o rabicho que indica a fala, tá? É quando a gente coloca lá, quando a gente quer avançar a história e dizer, passado algum tempo, mais tarde, e o final de semana chegou, quando vocês quiserem acelerar um pouco a história de vocês, tá bom? Então, lá na página, tá? Voltando aí, 11 e 12, vocês vão criar uma história em quadrinhos, tá? Com desenho e com os balãozinhos. E lá na página 15 e 16, vocês vão recontar essa história. Essa aí é para casa, tá? 15 e 16. Vai ser essa mesma história, mas vocês irão passar a limpo direitinho, tá? E lá na página 20, é um deverzinho de casa também, sobre história em quadrinhos do que nós estudamos. Aí vocês vão completar aí esse crucigrama, tá? De acordo com o que nós aprendemos em história em quadrinhos. Tá bom, gente? Bom, hoje a gente tá na página certinha. Desculpem aí os meus espirros, mas aí a nossa aula de explicação fica por aqui. Tendo alguma dúvida, vocês podem ir perguntando aqui na nossa aula. Tá bom, gente? Ó, beijinho, saudade de vocês. Tchau, tchau.